Paz de Deus, meus irmãos. Paz dele, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui no canal do YouTube, irmão, para fazer sempre aquele convite. O Projeto Resgate é um projeto da comunidade que o nosso interesse é que você possa se reunir de novo como igreja, com o intuito de louvar e glorificar a Deus. Nós fomos chamados para viver em união, né, um com o outro. E se você, porventura, sentir alegria nesse convite, convido você para a reunião na comunidade cristã. Hoje, em Francisco Morato, temos culto, ali às 18h30, atendimento do ancião Isaías Gonçalves. Amados irmãos, queria deixar aqui uma mensagem da palavra, né? Diz a palavra de Deus, nós vamos ouvir e pregar o Evangelho. Então eu aproveito aqui o canal do YouTube para deixar uma mensagem da palavra de Deus, você que está me vendo aí, vai ver esse vídeo. Eu gostaria de deixar uma mensagem que está em Efésios, e está escrito assim em Efésios, irmão. Palavra gloriosa, irmão. Vamos ver. Efésios 5, versículo 14 diz assim: Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Irmãos, despertar, irmão, né? Uma forma, porque tem várias formas de dormir, né? Tem gente que dorme no cansaço do corpo, e tem pessoas que dormem, uma forma de dizer assim, parece que está dormindo espiritualmente, né? Não está acordado. Então tem pessoas que têm esse comportamento, está desligado, né? Do processo do Evangelho. Então, com o passar do tempo, irmão, podemos nos acostumar com rotinas e nos acomodar com as coisas dessa vida também, né? E tornar uma coisa corriqueira a fé em Cristo, né? Parece que tem pessoas que não renovam a fé, tem pessoas que parece que a fé vai se acabando como uma coisa do mundo, que a pessoa deixa de gostar. Então as pessoas acontece isso com algumas pessoas e nas suas vidas, né? Fatos que podem acontecer isso, relacionamentos familiares, pessoas que com problema de casamento, com o cônjuge, com a esposa, divergência, com os filhos, prova ardente, se apega muito nas coisas terrenas e acaba adoecendo na fé. Então, a rotina, irmão, ela pode nos dar a comodidade, uma certa paz de espírito. Se tudo está bem na sua vida, talvez tenha um acomodamento também, né? Nós devemos sempre modificar para que a nossa vida seja rotineira, como os especialistas que ensinam do casamento, né? Tem que haver uma mudança de comportamento. Nós temos que conhecer coisas novas, né, para sair daquela rotina. E espiritualmente falando, é a mesma coisa. Tem pessoa que se acomoda, porque aquela vidinha de sempre, né? Então ele casa, trabalha para a igreja, mas não experimenta fazer outras coisas, irmão. Por exemplo, meditar mais nas escrituras, por exemplo, buscar mais em oração, por exemplo, se especializar em uma coisa no ir de pregar o Evangelho, para que a sua vida, para que ele tenha ocupação espiritual também. Então Deus é que nos dá entendimento e nos renova o nosso espírito. Porque, irmão, a salvação nossa, concedida por Cristo, em nossa vida, ela tem vamos dizer assim, 3 etapas. Foi uma que Cristo te conheceu lá atrás, no passado, que te justificou quando você creu, ele te justificou. Então houve uma justificação lá atrás, no passado. E durante a nossa vida tem uma santificação. Então nós somos santificados da nossa salvação. Tem uma salvação que nós nos santificamos para depois uma salvação da glorificação, onde nós tomamos posse das promessas de Jesus. Então o passado, ele declara em nós, quando nós conhecemos o Evangelho, é declarado que fomos justificados aos olhos de Deus, no momento da fé em Jesus Cristo. Então isso aconteceu. É um ato instantâneo, mas também na hora que houve aquela transformação, aquela conversão, Deus se perdoa de todos os seus pecados. Mas, irmão,
o seu chamado na justificação, eles exigem uma purificação, que é a santificação. É um processo que todo dia é contínuo na nossa vida. E pessoas não estão sendo santificados como deveria, porque entraram numa rotina e fizeram as coisas de Deus como uma coisa normal, uma coisa que não tem um renovo, né? E é necessário ter um renovo, né? É porque cada dia é diferente nessa santificação. Essa santificação envolve ter vamos dizer assim, uma cooperação com o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa trazer a nós santidade todo dia, né? E para que depois, no final dos tempos, no terminar da nossa jornada, né, um futuro, uma glorificação, que é a salvação completa. Então, existem umas fases na nossa vida. Os irmãos, você está salvo? Eu estou salvo. Irmão, você está salvo sim, você foi salvo lá, justificado, mas você está sendo santificado, para depois você estar glorificado. E muitas vezes a gente, nessa santificação, encontramos dificuldade, encontramos barreiras, encontramos situações, um conflito da vida secular, acaba atrapalhando a vida espiritual. Um conflito na vida dos filhos, das filhas, da esposa, coisas que não era para envolver, ou senão pessoas que se entregam na vida material e quando vai bem, entra numa depressão e acaba a parte espiritual sendo esquecida da vida dele, porque a mente dele foi cauterizada para os problemas, em primeiro lugar os problemas, esquece que existe a santificação diária, que todos nós temos que ter. Refletir também. Tem hora, irmão, que é importante você pegar a Bíblia, ler, tem hora meditar, relembrar dos momentos maravilhosos que teve na nossa vida, né? Situações, né? Lembrar dos momentos, das felicidades, dos milagres, das obras que Deus fez, para que a nossa força seja renovada, que nossa esperança seja ainda cada vez mais forte, né? Da glorificação, da salvação eterna com Cristo Jesus. Muitos estão deixando a rotina acabar com a sua vida espiritual. Não deixe. Jesus, através do Espírito Santo, renova suas forças. E através do Espírito Santo, ele nos santifica para a glorificação. Salvo você foi na justificação. Salvo agora está sendo na santificação. E salvo na consumação, que vai ser a glorificação, né? Que Deus abençoe, irmão, essa mensagem. Não deixa a fé de Cristo se apagar no seu coração. Lembre-se, somos como brasa viva. Juntos se tornamos mais fortes. Reunidos como igreja, se tornamos mais fortes. As brasas, quando elas se afastam de uma forma material, né, vai pegar um monte de brasa. Você separa elas vão indo, vão criando uma espécie de um corpo branco assim, né? Uma espécie não é uma pele, mas um volume branco que vai tirando as forças da brasa, vai tirando, ela vai se apagando, até que ela se apaga. Às vezes nem queima mais o resto do carvão, precisa abanar. Mas quando a brasa está junto com o outro, irmão, as forças, o calor aumenta, sai até fogo, né? Então é isso que acontece na reunião. Se você está sentindo falta daquela presença, é porque você está afastado, irmão. Então eu te convido você para uma reunião cristã, para que a sua fé aumente mais ainda e para que o calor do Espírito Santo abunde na sua alma, na sua vida. Essa mensagem, que Deus abençoe a todos. Compartilhe e divulgue esse vídeo em nome